Oi, lindezas! Pra quem tá caindo aqui de paraquedas, o meu nome é Má e eu vim aqui pra compartilhar um pouquinho com vocês de tudo que eu vivi nesse último ano maluco da minha vida. Pra quem já me acompanha ou acompanha a gente aqui no Dublin, deve ter percebido que algumas coisinhas foram mudando, né, em mim. Que, enfim, mudei minha carreira, mudei várias coisas no meu jeito de ser. Eu tô aqui pra contar um pouquinho, dividir um pouquinho de tudo isso com vocês. Abrir meu coraçãozinho aí, quem sabe eu não ajudo alguém que possa estar passando por alguma coisa parecida, né? E eu juro pra vocês que, assim, eu fiquei muito tempo pensando, tipo, que tema que eu vou falar? Por onde eu vou começar? Mas quem sou eu pra querer dividir alguma coisa desse tipo com alguém, né? Então todas essas coisas ficavam pairando na minha cabeça, aquelas mentiras que a gente conta pra gente mesmo, né? E essa semana acabou que aconteceu uma tragédia aqui em casa que acabou sendo a inspiração pro meu tema. Porque eu acordei sábado de manhã e quando eu entrei na cozinha da casa que eu moro aqui em Dublin, o chão estava todo alagado. E eu falei, o que está acontecendo? Achei que a geladeira tinha quebrado, olhei, a geladeira tava ok. Eu falei, de onde vem toda essa água? Tipo, era uma água alagando o chão da minha cozinha. Eu falei, bom, deixa eu lavar o rosto, acordar e aí eu vou lidar com isso depois. Quando eu entro no banheiro, o chão do banheiro também estava alagado. E eu falei, oi? O que está acontecendo? No fim das contas, eu descobri que o meu boiler, que é um negócio que tem aqui nas casas da Irlanda, que serve pra basicamente esquentar a água pra você tomar banho, ele tinha explodido, não sei como, entendeu? Não ouvi nada, não vi nada, não senti nada, eu não encostei em nada, mas ele explodiu, simplesmente, e começou a vazar. Então toda a água que vinha dos encanamentos e entrava nesse boiler para ficar quentinha, acabava acontecendo o quê? Vazando pela minha casa. Como as casas aqui são otimamente construídas, essa casa é super novinha, a água acabou se espalhando por baixo do chão e inundou a minha casa inteira, ou pelo menos metade dela. Então assim... E vocês devem estar aqui pensando, né? Tá, o que essa louca tirou de tema dessa tragédia? Meus amores, minhas lindezas, o tema que eu tirei disso tudo foi a resiliência. Por quê? Vocês perguntam. Bom, porque se fosse alguns anos atrás, eu fiquei pensando, se isso tivesse acontecido alguns anos atrás, eu sozinha em casa, porque o Edu tá lá na Califórnia, com a casa toda alagada, no final de semana, onde as pessoas não gostam mesmo de trabalhar, eu teria ficado tão estressada, eu teria provavelmente sido grossa com as pessoas, por exemplo, com a minha landlady, que é a dona da casa. Enfim, ela não fez muita coisa, vamos colocar dessa forma. Com o Damien, que foi o cara que ela mandou aqui pra arrumar as coisas também, e veio me falar que não tinha um encanador nessa cidade que pudesse fazer alguma coisa por mim no final de semana, que eu ia ficar pelo menos 48 horas sem água. Isso tudo teria me tirado muito o chão. Teria me deixado muito, muito nervosa e irritada se fosse alguns anos atrás. Só que dessa vez... Eu comecei a perceber isso, como eu tava calma, porque o próprio Damien, que foi o rapaz, né, que a dona dessa casa mandou aqui pra consertar as coisas, ele não tava acreditando que eu tava tão calma. Aí ele, você vai ficar sem água durante 2 dias? Eu só vou conseguir alguém pra vir aqui na segunda-feira, tipo, esperando a hora que eu ia gritar. E eu falei assim, tudo bem, dá pra viver 2 dias sem água, dá pra eu encher umas garrafas, uns balde aí pra dar descarga? Ele, dá, tudo bem, vou viver 2 dias sem água. Olhar como eu tava lidando com aquela situação e perceber o quanto eu tinha mudado. Pra quem me acompanha o eDublin no Instagram, eu acabei postando uma enquete lá no Instagram, perguntando se vocês sabiam o que é resiliência e se vocês queriam um vídeo sobre esse tema. E como a grandíssima maioria votou que queria sim um vídeo sobre esse tema, mesmo tendo alguma ideia talvez do que seja resiliência, eis aqui que estou fazendo o meu primeiro vídeo sobre essa palavrinha querida, que eu até alguns anos atrás nem sabia o que era. E olha que eu sou a nerd do dicionário. Mas sabe quando é uma palavra que, não sei, talvez não tivesse muito presente na minha vida, talvez justamente porque eu fosse tão estressada? Alguns anos atrás teve uma palestra lá no Airbnb onde eu trabalho, que era sobre resiliência. Eu falei, interessante, vou lá. Eu adoro aprender sobre coisas novas, vi uma palavra que eu não sabia direito o que era, olhei no dicionário por cima e falei, parece legal. Pra quem acompanha a gente aqui há algum tempo, né, quando eu falo assim que eu era uma pessoa muito estressada, que eu explodi, as pessoas devem falar, nossa, o quê? Porque muita gente não tinha essa impressão sobre mim. Porque apesar de ser uma pessoa explosiva, eu era uma pessoa muito positiva também, né? Então assim, mesmo pessoas positivas e otimistas podem ser não resilientes. Então eu era muito reativa. Se acontecia alguma coisa que me tirava o chão, que me deixava nervosa, me abalava, que me fazia sentir culpada, que me fazia sentir mal, ou mal comigo mesma, ou mal com os outros, se eu sentia que eu não era boa o suficiente, essas coisas me causavam um sentimento muito ruim dentro de mim. E aí esse estresse e essa ansiedade tomavam conta, né? Esse estresse e essa ansiedade não é ser resiliente, entende? Mas então vocês me perguntam, o que é, Má, essa palavrinha resiliência e o que significa ser resiliente? Bom, primeiro lugar que a gente vai procurar onde é? No dicionário. Resiliência, substantivo feminino.
Física. Propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. 2. Sentido figurado. Capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. No nosso caso, veja bem, a capacidade de sofrer uma grande pressão e ainda assim continuar sendo você. Voltar ao seu estado normal, ao seu estado, ó, centrado, em paz, sereno, pleno. Então vamos lá, eu anotei algumas coisinhas aqui pra dividir com vocês sobre resiliência. Resiliência é a capacidade do indivíduo lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas sem surtar, basicamente, né? Sem ficar alterado física ou emocionalmente e encontrando soluções estratégicas para enfrentar e superar as adversidades. Então é exatamente o que o objeto fazia lá na física, entendeu? Como que a gente vai passar por situações difíceis na nossa vida e superar essas situações da melhor forma possível, mantendo a calma e a serenidade. E vocês me falam, Má, é muito difícil. E lindezas, eu sei, é muito difícil, mas é possível. Porque eu lembro de ter épocas na minha vida em que as pessoas mais próximas de mim, tipo minha família, meus amigos, chegavam pra mim e falavam, meu, você é muito estressada, você não pode continuar sendo estressada assim, isso não vai te fazer bem, isso faz mal pra sua saúde. Eu ficava mal e me fazia sofrer muito pensar que eu não conseguia controlar aquilo, até eu conseguir, né? Então assim, se eu conseguir, eu prometo pra vocês que vocês conseguem. Vocês podem mandar mensagem pra minha mãe se quiserem, perguntar, é verdade, Dona Elaine, que a Má era assim, bem doida mesmo, bem estressada? Ela vai falar, nossa, é. É interessante pensar também que muitas vezes o jeito que a gente se sente em relação às coisas tá muito ligado às nossas crenças, né? E muitas vezes são crenças limitantes. São coisas que a gente ouviu enquanto a gente crescia, que a gente ouviu na escola, que a gente viu na TV, que a gente ouviu em casa às vezes, não por mal, mas porque simplesmente é o que as pessoas tinham ali, né? E que a gente foi aprendendo e tomando como verdades, inclusive muitas coisas que a gente vai tomando como verdade sobre a gente mesmo, mas que não é assim. Todas essas características nossas, todos os jeitos que a gente tem de lidar com as coisas, né? Ou de se sentir em relação às coisas, a gente pode sim mudar tudo isso, a gente tem poder pra mudar tudo isso. E o primeiro passo pra gente conseguir mudar é a gente ter consciência desses sentimentos, a gente ter consciência dessas crenças, dessas atitudes. Porque uma vez que a gente tá consciente, a gente consegue prestar atenção, a gente consegue perceber quando a gente tá fazendo. E só aí que depois disso é que a gente vai conseguir mudar. Então o que que a gente precisa fazer? A gente precisa ensinar a nossa mente a tolerar, a aguentar quando a gente tem um pensamento ruim. Então a gente precisa ensinar a nossa mente a lidar com essas situações, a não perder o controle nessas situações, né? E aceitar, acima de tudo, que a dor, o sofrimento, que experiências ruins, que problemas fazem parte da vida, eles fazem parte da vida de qualquer pessoa. Porque todo mundo passa por essas coisas. O que muda é como cada um vai lidar com essas coisas, como você escolhe lidar com essas coisas, porque é muito importante ter consciência disso, de que é uma escolha. É uma escolha sua. Você pode escolher ficar com a sua casa inundada e chorar. Você pode chorar, você pode fugir, falar, não, eu não vou lidar com isso, eu vou ficar na casa da minha amiga. Ou ficar chorando aqui o dia inteiro sem fazer nada. Ou você pode enfrentar o problema, né? E eu sei que eu tô dando um exemplo bobo, que é Bom, assim, bobo, foi bem tenso ficar 3 dias sem água, vou falar pra vocês. E o cheiro não estava agradável. Mas eu tô dando esse exemplo bobo pra mostrar pra vocês mesmo um exemplo. Mas a gente pode fazer isso com qualquer coisa na nossa vida, sabe? Então, assim, é escolher. Você vai chorar, você vai fugir, ou você vai enfrentar e aprender com aquela situação. Quando aconteceu o alagamento aqui, eu fiquei pensando, o que eu tenho de aprendizado nisso? O que isso aí tem pra me ensinar? Olha, esse quartinho aqui onde tava o boiler, que é tipo uma dispensinha, ele tava cheio de tralha, cheio de coisa que a gente não precisa, que a gente não usa, tava uma bagunça, tinha teia de aranha, eu tinha medo de entrar lá porque eu tenho medo das aranhas. Tinha um monte de lixo lá, coisa velha da casa. E eu pensei, nossa, é tanta energia estagnada, é tanta bagunça, é tanta coisa que, sabe, que não serve pra nada. Eu falei, eu vou limpar esse quartinho, entendeu? E eu limpei o quartinho, não vou falar que foi assim, logo no primeiro dia eu já saí feliz fazendo tudo, não. Eu passei bem umas boas horas aqui do meu final de semana, olhando pra aquela bagunça que tava na minha casa e falando, nossa senhora, tipo, por onde eu começo? Mas aí eu só consegui realmente resolver alguma coisa na hora que eu enfrentei, que eu fui lá e comecei a arrumar, comecei a jogar fora, comecei a limpar.
sempre uma questão de escolha. Mas, Má, uma pessoa nasce resiliente? É um traço de personalidade ser resiliente? Ou é uma coisa que a gente pode desenvolver? Sim, você pode desenvolver a resiliência. Eu não era uma pessoa resiliente e hoje eu sou. Eu trabalhei, fiz várias coisas que eu vou dividir com vocês daqui a pouquinho pra poder trabalhar essa resiliência em mim. Então, assim, sim, qualquer pessoa pode ser mais resiliente. E também, se você é resiliente em uma área da sua vida, não significa que você necessariamente vai ser resiliente em todas as áreas da sua vida. Pode ser que no trabalho você seja uma pessoa mega resiliente, que possa estar caindo o mundo, podem te dar um projeto de última hora pra você fazer e falar, olha, você tem 4 horas pra fazer isso, bem na sexta-feira, faltando 3 horas pra você ir embora. Tudo bem, it's okay. Como eu sempre gosto de falar, quem me conhece sabe que eu sempre falo, it's okay, porque é o jeito que eu falo com o Noni, quando ele fica nervoso, eu falo, it's okay, Noni. Pode ser que no trabalho você seja super resiliente, você não se abale com nada, sabe? Você esteja sempre lá on top of your game, entendeu? E pode ser que na sua casa, se tem um alagamento ou se o seu namorado esquece que é seu aniversário, você pode acabar com o seu dia. Você pode ficar estressada, triste, ansiosa, entendeu? Então, assim, dá pra ser resiliente em umas áreas e não ser em outras, mas dá pra melhorar a resiliência em todas as áreas da nossa vida. Outra coisa que ajuda bastante também é tentar identificar outros momentos da sua vida nos quais você foi resiliente. Quais foram aí 2, 3 momentos da minha vida em que eu passei por uma coisa difícil, eu tive um problema e eu consegui enfrentar o meu problema ao invés de fugir ou chorar, né? Eu já chorei muitas vezes, eu sou chorona, né? E você pode chorar, inclusive, no começo, mas depois você enfrenta. Eu vou me permitir essa choradinha pra depois eu ir lá correr e enfrentar isso aqui de jeito. Então, assim, para pra pensar nisso. Momentos da sua vida em que você teve um problema e que você conseguiu enfrentar. Tenho certeza que tem. Mas vamos lá, então. Tudo bem que a gente já tá falando de dicas esse vídeo inteiro, de certa forma, né? Mas eu separei aqui algumas dicas, coisinhas, como eu gosto de fazer no Dublin Class, que inclusive vai voltar em breve também. Mas eu separei dicas, coisinhas de como a gente pode ser mais resiliente. Dica número 1 que eu coloquei aqui, que é aprender com as lições da vida. Então, o aprender com as lições da vida é basicamente o seguinte, é não se concentrar nos problemas ou ficar procurando numa situação de quem tem culpa naquela situação, quem foi que cometeu erro, fez alguma coisa errada. Não! Vamos focar na solução. Então, aconteceu uma coisa, deu errado, não vai sair apontando o dedo por aí ou apontando o dedo pra você mesmo. Qual é a solução? O que eu posso fazer pra melhorar? Em vez de focar no problema, foca na solução. E tenta tirar um aprendizado de cada coisa. Que nem eu tirei o aprendizado aqui de que eu podia muito bem jogar um monte de coisa fora que tava entulhada na minha casa. E que eu podia, sei lá, passar mais tempo passeando com o Danone. Que eu ia ter que ficar trabalhando de casa aqui por causa do encanador. Então eu ia passar mais tempo com o Danone, porque eu não ia estar no escritório o dia inteiro. Então, assim, posso tirar várias coisas boas desse alagamento, né? Vai dar trabalho? Vai. Deu trabalho? Deu. Mas assim, tudo bem, eu tirei minhas lições e eu enfrentei o negócio, entendeu? De cabeça erguida. E é isso. E o que eu posso fazer na próxima vez pra ser diferente, dependendo da situação, né? Dica número 2. Seja flexível. Gente, flexibilidade é muito importante. Se você for daquele tipo que é, como chama isso? Stubborn. Se você for do tipo teimoso, isso não vai te ajudar a ser resiliente. Tem que ter flexibilidade. Principalmente flexibilidade em relação às suas expectativas em relação aos outros. E as suas expectativas em relação a você mesmo. Às vezes a gente espera demais do outro, né? E a gente acaba se frustrando. E nessas horas de frustração, é muito fácil a gente não conseguir manter a resiliência, né? Então a gente conseguindo maneirar as expectativas que a gente tem das outras pessoas, já vai ajudar bastante também a gente ser mais resiliente, né? Ou ter mais facilidade de ser resiliente. A questão da flexibilidade também em aceitar que mudanças e problemas são parte da nossa vida, sim. Como eu falei lá no começo, todo mundo tem problema. Todo mundo passa por momentos de adversidade. O que muda é como você vai escolher lidar com aquele momento. Então, seja flexível no lidar com aquele problema. Dica número 3. Mantenha uma atitude positiva. Isso é muito importante. E é muito legal porque eu falei pra vocês, né? Eu já tinha essa positividade em mim, mesmo antes de ser resiliente, como sou agora. Às vezes a gente é positivo e a gente não é resiliente. Porque eu era positiva, mas eu era reativa, eu era explosiva. Então, assim, é importante você conseguir perceber essa positividade em você e manter essa positividade em você, porque isso vai te ajudar bastante também a construir a sua resiliência. Então, não deixa que as situações que te deixam com medo, né, ou que te deixam ansioso, nervoso,
paralisem você. A gente fica paralisado, a gente não consegue sair do lugar. Respira fundo, se reconecta com você e vai. Sempre também mantendo ali aquela dosezinha de realismo, né? Então a gente tem que ser positivo, realista e não negativo. Vai dar tudo certo pra mim e pra vocês. Pode parecer complicado, mas vocês vão tirar de letra, lindezas. Dica número 4. Pedir ajuda. E não tem que passar por todos os problemas, por todas as adversidades sozinhos, entendeu? É importante a gente ter pessoas que a gente confia perto da gente. Isso ajuda na nossa resiliência, né? Então eu lembro que quando eu comecei esse processo de tentar ser mais calma e mais resiliente, as pessoas mais próximas de mim ficaram cientes do que tava acontecendo. Eu sempre tinha algumas pessoas que, se eu passava por alguma situação difícil, que me tirava do meu centrinho ali, né, me tirava o chão, eu ia e falava, nossa, hoje aconteceu isso e tal. E compartilhava com aquelas pessoas do jeito que eu tava me sentindo. É importante ter alguém pra se abrir, pra desabafar. E eu lembro que tinha alguns amigos que não sabiam do esforço que eu tava fazendo pra mudar, e que eu lembro que uma vez um amigo fez um comentário muito assim, tipo, ele falou brincando alguma coisa, tipo, nossa, mas pelo amor de Deus, você é muito estressada. E numa fase em que eu tava me esforçando tanto pra não ser estressada, que aquilo, nossa, me derrubou completamente. Eu chorei. E depois eu peguei e falei assim, não, peraí. Ele viu uma coisa em que me deixou nervosa, mas ele não tá vendo todas as coisas em que eu tô superando aqui sem ficar nervosa. E eu fui e conversei com meu amigo. Então, assim, não se deixa abalar pelos momentos de fraqueza que vocês vão ter também. E sempre tenham alguém pra vocês desabafar, mesmo que seja aquela uma pessoa que vocês confiam. Liga pra ela, manda uma mensagem no WhatsApp, mas desabafa com alguém, que desabafar faz bem. E se você não tem ninguém que você confie, se falar, não adianta, eu não tenho ninguém que eu me sinto confortável falando disso, você pode ou procurar ajuda de um coach mesmo, de um life coach, né? Ou de um psicólogo mesmo, de um terapeuta, né? Essas pessoas todas são qualificadas para ajudar com essas questões. Dica número 5. Extravase e ache modos de aliviar a sua tensão. É importante também dar aquela, né? Aquela liberada nas emoções, assim. Começa a pensar em maneiras de aliviar a tensão fazendo coisas que você gosta. Nesse último ano, fui percebendo várias coisas que me ajudam bastante quando eu tô nervosa a me aliviar. A primeira coisa é meditar, sabe? Outro dia, não lembro o que aconteceu aqui, que eu tava falando, era alguma coisa de trabalho que eu tava falando com o Edu, e eu não conseguia tomar uma decisão. Foi isso, eu não conseguia tomar uma decisão em relação a alguma coisa de trabalho. E aquilo começou a me deixar muito ansiosa, assim, muito nervosa. Eu já me via, assim, subindo a lágrima, subindo aquela sensação ruim aqui. Aí eu falei, Edu, me dá licença que eu vou meditar. E eu fui, sentei e meditei. E eu até dei uma choradinha enquanto eu meditava no começo, mas depois eu fui me acalmando e eu consegui tomar a decisão. Aliás, eu nem precisei tomar a decisão, eu já sabia qual decisão devia ser tomada. Porque eu já tava tão conectada comigo que eu já sabia qual era a resposta. E a gente sempre sabe quando a gente se conecta, né? Então, assim, isso foi o que funcionou pra mim. Meditação foi uma coisa que me ajudou muito. Reiki foi uma coisa que me ajudou muito. Então, ouvir música é uma coisa que eu amo. Cantar, essas coisas aliviam. Tomar um banho e cantar, entendeu? Agora, o que funciona pra você? Pode ser que seja escrever, fazer um esporte, sair pra correr. Seja lá o que for, né? Que te faça feliz, que te acalme. Busque fazer essas coisas pra você extravasar, pra você liberar a tensão. Principalmente no momento de tensão. Tá num momento difícil lá no trabalho, pede licença pra chefe, fala, com licença, eu já volto. Vai, toma um ar, respira, come uma coisa gostosa, mas assim, faz uma coisa que te acalme, que vai te trazer de volta um pouco da paz e da serenidade, pra depois você conseguir enfrentar e lidar com aquela situação. Dica número 6. Exercitar o seu autocontrole mesmo nos momentos difíceis. Então, essa dica, na verdade, tá totalmente conectada com a dica anterior, que é naqueles momentos em que você tá pra explodir, que você sente que as coisas estão dando errado, que você não sabe o que fazer, que você sente que você tá preso, não consegue sair do lugar, que você tá nervoso, que você pode estourar a qualquer momento. Respira. Pode parecer bobo, vocês estão falando, mano, mata louca, né? Imagina, respiração, o ar, é uma das coisas que a gente mais precisa pra viver. Se você parar pra pensar, a gente pode ficar muito tempo sem comida, a gente pode ficar tempo sozinho, a gente pode ficar tempo sem água até, só que a gente não consegue ficar mais de que alguns minutos sem respirar. A respiração é super importante. E quando a gente enche o nosso pulmão, o nosso peito, o nosso diafragma de ar, juro, assim, você enche, você oxigena o seu sangue, você se conecta com as células dentro do seu corpo, entendeu? E isso vai te ajudar a se acalmar. Eu juro pra você que parar e respirar vai te ajudar a se acalmar. Não é à toa que as pessoas, quando a gente tá nervoso, o povo fala assim, calma, respira. Isso não é ditado de mãe, entendeu? Não é aquela lenda urbana, nada disso. É verdade. Esse momento que a gente para por um minuto que seja, a gente respira fundo algumas vezes, fazem uma grande diferença no modo como a gente se sente e conseguem sim acalmar os nossos ânimos. Lembre
lembrem disso quando vocês estiverem nervosos. Parem por um minutinho. Fala, só um minuto, deixa eu respirar aqui. Eu faço isso, né? Então, assim, eu sou a louca, né? Se você puder mudar um pouco de ares, assim, tipo, sair um pouco do ambiente que você tá, também faça, né? Então, se você tá no escritório, tenta sair, dar uma volta no quarteirão, mudar de área se possível, se não, pelo menos o exercício de respirar ali. E lembrem-se de que explodir não vai ajudar em nada, né? Se a gente explodir, a gente não vai conseguir resolver nada. Só vai piorar a situação. Pode ser que você exploda na próxima vez e você, depois que explodiu, lembre, nossa, bem que a Má falou, não adiantou nada. Bem que não sei quem falou, não adiantou nada eu explodir. Só que você já criou consciência. Na próxima vez, você vai criar consciência de que não adianta explodir um pouquinho antes. Até que você vai estar não mais explodindo, porque você já vai estar com aquela consciência de que explodir não adianta e que a melhor coisa que você faz é enfrentar o problema e procurar soluções. Então é um passinho de cada vez, sempre com muita paciência. Dica número 7. Entenda quais são os seus triggers. O que é aquela coisa que te puxa o gatilho pra você explodir, sabe? Pra dar o tiro. Tenta entender quais são essas coisas que te tiram do lugar. E essa reflexão sobre as coisas que afetam a gente, como elas afetam a gente, ajuda muito a gente a se conhecer melhor e ajuda a gente a conseguir ser mais resiliente, porque a gente começa a evitar aquelas situações. Ou a gente já vai pra certas situações, né? A gente já vai pra certos lugares sabendo que aquilo lá, que aquele lugar ou que aquela situação pode ter alguma coisa que seja um trigger nosso. E então a gente já vai preparado e a chance da gente explodir já diminui, né? Então assim, esse autoconhecimento é muito importante, de entender quais são as coisas que tiram a gente do sério. Dica número 8. Uma das dicas mais importantes da vida. Be kind to yourself. Seja querido com você, com si mesmo. A gente esquece, a gente é sempre tão querido com os outros. Se a gente tem um amigo que explode ali, que tem uma situação, um problema, uma coisa difícil de resolver, a gente vai ser a primeira a chegar lá e falar assim, nossa, fica calmo, vai dar tudo certo, respira, pensa numa coisa boa. Por que a gente não faz isso com a gente mesmo? Por que a gente não faz isso com a gente mesmo? Sabe? Então assim, vamos ser mais queridos com nós mesmos. Na próxima, eu vou ser melhor. Na próxima, eu vou explodir um pouco mais tarde. Ou na próxima, eu não vou explodir at all. Mas sejam gentis. Tenham paciência com vocês. E assim, outras coisas também que a gente acha que não tem a ver com resiliência, mas tem. E tem tudo a ver com essa coisa de ser mais, né, gentil com nós mesmos. Por exemplo, é comer bem, certo? É beber água, é se exercitar, é acreditar em você, é se valorizar, é reconhecer os seus pontos fortes, suas características positivas, é olhar pra você com amor, né? Com compaixão, é sorrir mais. E assim, um sorriso, mesmo que você fale, nossa, eu não tô com vontade nenhuma de sorrir agora, eu só quero matar aquela pessoa. Se você fizer e ficar se olhando no espelho, eu já tô rindo só de fazer, você engana o seu cérebro. Porque o seu cérebro tá tão acostumado que quando você faz isso, né, ou seja, quando esses músculos fazem esse movimento, quando, né, o seu rosto faz esse movimento, o seu cérebro tá tão acostumado que aquilo acontece quando você fica feliz, que se você forçar um sorriso, você vai conseguir enganar o seu cérebro. Tenta fazer isso, eu já fiz várias vezes. Quando você tá triste, se olha no espelho e ri. Então assim, ria com você, ria sozinho. A gente tem essa tendência de lembrar muito mais de um tombo que a gente levou do que como a gente levantou e seguiu em frente, né? Então assim, essa coisa de ser kind, ser gentil com a gente, é isso, é olhar para os nossos tombos e não ficar pensando em como foi feio aquela queda ou como foi ridículo, mas ficar pensando em, nossa, eu levantei e eu tô aqui, mesmo tendo tido aquele tombo. E o tombo pode ser tanto literal quanto figurativo. Dica número 9. Não se julgue. Também já falei aqui isso de diversas formas, mas vale frisar como dica. Não se julgue, lindezas. It's okay. Se perdoa, né? Se perdoa. Porque tudo bem. Na próxima vez você vai conseguir fazer melhor. E se não conseguir na próxima, vai ser na outra. Mas você vai estar sempre procurando melhorar, sem se julgar, sempre se perdoando, porque tudo bem. O importante, né, não é a gente não explodir, ou a gente não errar, ou a gente não se estressar. O importante é a gente ter consciência do que tá acontecendo. É a gente ter consciência dos nossos sentimentos, dos nossos comportamentos. E quanto mais consciência a gente tem, mais fácil fica da gente lidar com as situações da forma que a gente julga ser melhor, da forma que faz bem pra gente, da forma que faz a gente se sentir bem com a gente mesmo, com os outros, com o mundo, com o universo lindo onde a gente tá. Então, conforme a gente presta atenção em nós mesmos, vai ficando cada vez mais fácil mudar os nossos comportamentos que incomodam a gente, né? Mudar as nossas crenças limitantes. Então é isso, é auto-observação e auto-perdão. E dica número 10, pra fechar, porque eu gosto de número redondo, pratique a gratidão. Alagou sua casa? Ainda assim, você vai achar uma coisa ali porque você é grato. Que nem eu falei, eu fui grata porque eu
joguei um monte de tralha fora que eu não precisava, porque eu pude ficar trabalhando de casa, então eu fiquei grudadinha no Danone aqui todos os dias, mesmo com a bagunça, né? A gente foi no parque fazer caminhadas longas, porque a gente tinha mais tempo junto. Eu fui tomar banho na casa da minha amiga, visitei ela e o gatinho dela, porque eu não tinha chuveiro em casa. Aconteceram várias coisas legais. Beijo pra Leozinha, minha irmãzinha de alma querida. E acima de tudo, lindezas, acreditem que vocês podem fazer tudo isso, que vocês podem ser mais resilientes, que vocês podem colocar tudo isso que foi falado aqui em prática. Porque vocês podem. Mas vocês têm que acreditar, vocês têm que dar esse voto de confiança pra vocês mesmos. Resumindo, se eu tivesse que resumir em uma frase, né, inclusive se alinha muito com o jeito como eu sinto e percebo as coisas agora, pra mim ser resiliente é transformar toda energia negativa que a gente tem na nossa vida em energia positiva. Simples assim. Então por isso que eu falo que o reiki e a meditação me ajudaram muito, né? Porque tem essa conexão mesmo com a energia. E você vai descobrir e você vai conseguir achar o que vai funcionar bem pra você. Cada um vai ter um jeito, cada um vai ter alguma coisa que vai ajudar mais a se tornar mais resiliente. O importante é você achar o que funciona pra você. Eu sei o que foi pra mim e eu espero que com essas dicas eu tenha ajudado você a conseguir entender o que é o melhor pra você também. Mas assim, eu queria agradecer todo mundo que mandou sugestões de temas no Instagram do eDublin e no meu Instagram. Inclusive pedir pra vocês me acompanharem lá no meu Instagram pessoal, @mamar, que eu sempre posto bastante coisas sobre esses temas que, né, de como ser mais resiliente, sobre reiki, sobre meditação, sobre como ser mais positivo, como encarar a vida de forma mais leve. Posto os meus poemas, posto as minhas comilanças. Continuem mandando sugestões, deixa aqui nos comentários o que mais, que outros temas vocês querem ver aqui nos vídeos, que eu com certeza vou fazer, vou ficar muito feliz de fazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa volta solo, né, do Como Não Amar, e que a gente possa se ver por aqui todos os domingos. Então, por favor, curtam, compartilhem, que vai ser muito, muito importante pra mim. Beijinho no coração e fiquem na luz.